Boa noite a todos. Esse é mais um vídeo do Projeto Gambaro. Tem uma historinha que eu não tenho certeza se é verdadeira, mas eu acho que representa bem o que eu estou querendo dizer aqui, que diz que os treinadores de elefante em circo, eles pegam o elefante filhotinho e deixam ele preso com uma corda presa numa estaca fincada no chão, né? E que os filhotinhos ficam lá tentando escapar por um bom tempo, assim. Só que daí chega uma hora que eles percebem que não vão conseguir fugir e eles param de tentar. Aí mesmo depois de adulto, quando eles já têm força para se soltar facilmente, eles nem sequer tentam mais. Mesmo se prender com um cordãozinho, ele vê que está preso e desiste de tentar e fica preso. E essa é uma história que eu já sei que é verdadeira. Na fazenda, com um gado, é a mesma coisa. Você pega, cerca um gado e eletrifica a cerca para dar um choquinho neles sempre que eles tentam encostar nela para sair. Chega uma hora que eles desistem. Aí você não precisa mais deixar a cerca eletrificada, porque eles nunca mais voltam a tentar escapar. E eu fico reparando que esse é um comportamento bastante comum em nós humanos. A gente tem bastante facilidade de se condicionar a uma situação. E ao invés de a gente condicionado a uma determinada situação, a gente permanece nela. A gente deixa de tentar sair dela. A gente fica preso num ciclo de repetição e muitas vezes a gente até força uma situação para continuar nele, meio que sem perceber. Por exemplo, uma pessoa que foi traída num relacionamento, que ela passa a desconfiar de todos os relacionamentos futuros que ela passa a vir a ter. Mesmo sendo um outro relacionamento, ela continua desconfiada. E por que isso acontece? O nosso cérebro, ele trabalha de forma associativa. Ele tem uma facilidade, a função principal dele é identificar formas e situações e associar uma com a outra. É assim que ele identifica e armazena informação. E até as sinapses são os caminhos elétricos que passa pelo nosso cérebro entre os neurônios. Ele se forma depois de um determinado tempo. Você repetindo alguma coisa, uma situação ou um movimento, por exemplo, essas sinapses vão ficando cada vez mais fortes. Então, sempre que tiver alguma coisa semelhante, a eletricidade vai passar naquele determinado caminho, mesmo sendo situações diferentes, mas só de ser parecida já vai ser. Como se fosse água. Se você joga água na terra, ela vai escorrer. Chega uma hora que a água vai escorrer sempre pelo mesmo lugar, porque ela já criou um caminho no chão. Funciona exatamente dessa mesma forma. Ou seja, a gente herdou da nossa ancestralidade animal uma certa forma de se comportar, que assim, ela é bem útil, para falar a verdade. Imagina uma criança e ela resolve brincar, vê uma vela, resolve brincar com ela e se queima. Ela associa aquela dor ao fogo. Então, sempre quando ela vê o fogo, ela vai pensar duas vezes antes de pôr a mão, porque ela já vai lembrar que aquele negócio lá queima. Então esse funcionamento tem uma função, assim, é uma coisa de preservação. Mas ele se alastra por várias áreas da nossa vida onde ele não deveria. Por exemplo, em relacionamento, como eu usei aqui. Porque assim, a gente tem uma mente um pouco mais elaborada que a de um bichinho. Então a gente consegue enxergar um pouco além desse condicionamento. No exemplo da pessoa que foi traída, se ela se abre um pouco e consegue enxergar, você não precisa nem ser muita coisa, e consegue enxergar que ela está com uma outra pessoa, que é uma outra situação, e não necessariamente as coisas vão ser do mesmo jeito. Pelo contrário, se ela ficar insistindo muito, acreditando que vai ser daquele jeito, ela pode acabar forçando para que acabe sendo do jeito que ela está com medo que seja. Então assim, ainda usando o exemplo do relacionamento, imagina, a pessoa ela é tão desconfiada e ciumenta do outro, mesmo sem a pessoa ter feito nada, que ela começa a fazer pressão no parceiro dela, por causa de um trauma de um relacionamento que ela teve no passado. Consequentemente, essa pessoa vai acabar ficando de saco cheio e vai abandonar ela, ou trair ela, ou enfim, aí vai depender do caráter da pessoa, mas no mínimo ela vai ser abandonada. Então assim, cada evento ou situação na nossa vida é único, e é preciso conseguir relaxar e se abrir para que ele relaxar e se abrir para ele, para que assim a vida possa acontecer de verdade. E se abrir para a vida não precisa ser de uma forma brusca. Você não precisa passar a confiar em tudo de uma vez. Esse é um processo que deve ser feito bem devagar, um passo de cada vez, porque qualquer coisa fora disso, mais rápido que isso, seria violência. Então, ainda usando o exemplo de antes, se essa pessoa
que mesmo com os traumas dela de relacionamento passado, ela consegue confiar só um pouquinho no parceiro dela. E ela vê que foi bom ter confiado, que ele recebeu um feedback positivo. Isso vai dando um certo incentivo nela, para ela confiar um pouco mais. E com o tempo ela vai se abrindo e vai curando esse trauma que ela tem. Isso dá para aplicar em todas as áreas da nossa vida. Seja estudando alguma coisa nova, aprendendo a fazer alguma coisa que a gente não sabia antes, ou que a gente tentou aprender quando era mais novo e não conseguiu, e agora já mais velho, com outra condição, tentar de novo, iniciando uma nova profissão, ou por exemplo gravando vídeo para o YouTube, como eu tenho feito, um de cada vez, um vídeo por dia, sem pressa, sem muita exigência, só fazendo as coisas no ritmo. E daí com o tempo a gente vai se abrindo para aproveitar as coisas que vale a pena na vida. Porque quando a gente é criança, a gente acaba tendo vários traumas de, às vezes, coisinha pequena, coisas que a gente passa, e por a gente ter uma mente mais infantil, a gente acaba acreditando que as coisas são daquele jeito, e depois de velho a gente acaba continuando seguindo certos comportamentos de traumas que a gente recebeu na infância. Então, quando você vai na manhã assim, com coragem, se abrindo e experimentando as coisas um pouco mais, você consegue pegar esses comportamentos que nem sempre são tão bons e ir se aprofundando neles e permitindo que a vida funcione de uma forma mais natural. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e amanhã estarei de volta com outro vídeo. E abraços.